Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, dando sequência nas nossas aulas a respeito de determinar a intensidade do campo magnético em condutores, hoje nós vamos falar um pouquinho como que a gente calcula o campo magnético em uma espira circular. Tá, então qual que é a ideia, Que eu coloquei uma definiçãozinha, Então quando a gente torce, quando torcemos um condutor, em forma de espiral, tá, para produzir uma espira, a ideia é que a intensidade do campo magnético aumente. Tá, então o campo magnético que vai ser gerado pela espira, ele vai ser também defasado, aí vai ter um plano aí perpendicular ao plano da espira. Tá, o que quer dizer isso, Então nós temos essa espira, então nós temos aqui, aqui é o exemplo de uma espira, então só tem uma volta aqui só, tá? Então ela está nesse sentido aqui. Aí aqui nós temos a nossa corrente elétrica que está circulando pelo nosso condutor. Então o que acontece? Se a gente utilizar a regra da mão direita, se a gente pegar o condutor, a corrente elétrica nesse sentido, por exemplo, ela aqui na parte de cima, polegar sinalizando para cá, demais dedos fechando para dentro da minha espira. Então eu tenho esse sentido das linhas de campo magnético. Quando minha corrente elétrica está circulando pelo condutor, ela vai estar aqui na parte de baixo, Então ela vai estar nesse sentido aqui. Se a gente fizer a mesma regra da mão direita, o que vai acontecer? O polegar para baixo aqui, ele vai, os demais dedos, vai mostrar que a minha intensidade de campo magnético ela está nesse sentido. Então o que vai acontecer? O campo magnético resultante ele vai ser muito maior, do que se fosse em um condutor só. Então, à medida que nós aumentamos aqui, as nossas espiras, maior vai ser a intensidade desse campo magnético, tá? Então, vamos lá para um equacionamento rapidinho aí. Então, voltando aqui, Então, aqui nós temos a espira. Então, aqui nós temos, a intensidade da corrente elétrica, o I. Nós temos o B. E nós temos também aqui o nossa distância, entre o ponto que eu quero medir, que aqui eu estou usando, mais ou menos no meio aqui da minha circunferência. Então eu tenho a distância R. Então, para a gente lembrar lá, vamos revisar um pouquinho dos conceitos lá da aula passada. Então, o campo magnético B, a fórmula genérica dele é o quê? É o μ0, permeabilidade magnética do meio, vezes a intensidade magnética. Tá? A unidade dele, Tesla. Opa, vamos desenhar vamos corrigir aqui, é o Tesla, É o T. Então, aqui vai ser o Tesla. Aí, como que a gente calculava a intensidade do campo magnético? Então, para quem lembra aí da aula anterior, quem não assistiu o vídeo, assiste lá, que está explicando direitinho esse conceito também, é o valor da corrente elétrica que está circulando pelo condutor em função do comprimento. A unidade aqui, ampere por metro. Tá? Então, vamos substituir aqui o H na equação B do campo magnético. Então, o B é igual a μ0 vezes a minha corrente elétrica. Opa, ficou muito grande aqui, diminui um pouquinho. Corrente em função da minha distância. Tá? Aí qual que é a distância? Eu quero calcular aqui neste ponto aqui. Então o L, o que ele vai ser? Como a gente tem aqui esse diâmetro aqui total, que nós vamos ter linha de campo magnético, tanto nesse sentido da corrente, quanto quando ele estiver descendo, então o meu L, eu posso definir a distância entre as minhas correntes, 2 vezes o meu raio. Tá? Então, vou substituir esse termo aqui. Então, como que vai ficar a equaçãozinha aí para nossas
linha de indução magnética, no nosso vetor de indução magnética. É igual a μ0 vezes a corrente elétrica, que vai dividir 2 vezes o meu raio. Tá? Qual que é a unidade disso daqui? Vai continuar sendo o Tesla. Então, para uma espira, nós vamos utilizar essa equaçãozinha aqui para a gente calcular a intensidade do campo magnético. Tá? Então, nós vamos trabalhar com essa equação aqui, né, que foi a mesma que eu mostrei para vocês aí na apresentação anterior. Então, B é igual a μ0 vezes I dividido por 2 vezes o raio. E caso, né, a nossa espira, né, a nossa bobina, ela tenha várias espiras, né, o que vai acontecer? É só a gente multiplicar, pela quantidade de voltas, né, que eu tenho ao redor dos meus condutores. Então é só colocar o N aqui vezes μ0 vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio. Então se eu tiver mais de uma espira, utilize essa equação. Uma espira só, igual eu mostrei aqui para vocês. Vamos trabalhar com essa daqui. Tá? E aqui tem um exemplo de aplicação. Tá? Então eu quero saber, né, a intensidade do campo magnético quando a minha espira, né, tiver um diâmetro de 6 π centímetros e a minha corrente circulando pelo condutor é de 9 amperes. Então, dado aí, né, o π, 4π vezes 10 a menos 7. Então, se a gente olhar aí, né, o que nós temos aqui? Esse carinha aqui é o raio, tá? Então, esse raio aqui que é o 6 π centímetros. Na verdade, esse daqui é o diâmetro. Então, esse aqui é o diâmetro, né, 6 π centímetros. E aqui a minha corrente que está circulando no meu condutor é de 9 amperes. Tá? Então, separando os valores aí direitinho, né? Então, nós vamos ter esses 3 parâmetros aqui. Lembrando que o raio, né, é a metade do que foi dado no exercício. Então, é 3 π, né? Aqui já estamos convertendo em metros, né? Lembrar que é importante isso daí. Tá bom? Então, nós vamos usar qual equação? Vamos usar esta equação aqui para calcular a intensidade do campo magnético no ponto P. Lembrando que só tem uma volta, então eu não preciso usar aquela equação com N, né? Se bem que se eu tenho uma volta, N vai ser igual a 1, então não vai mudar nada a nossa equação, tá? Então aqui, né, só para a gente representar novamente aqui, né? Então esse carinha aqui, né, o raio, ele vai ser quem? Ele vai ser o 3 π vezes 10 a menos 2 metros. A corrente vai ser igual a 9 amperes. E aqui está o meu ponto que eu quero calcular, o meu ponto P. Tá? Então eu vou achar este campo magnético. Tá? Então a solução do nosso exercício é essa. Então, substituindo os valores lá naquela equação que eu mostrei para vocês, né? Então 4π vezes 10 a menos 7, que é a constante, a corrente, e aqui está o raio. Tá, então o π com o π ele vai cortar, então aí aqui nós vamos fazer a manipulação aqui, né? Vamos cortar os termos aqui, né? Então nós vamos chegar aqui, o nosso valor final aqui, ele vai ser o quê? 2 vezes 10 a menos 7 vezes 3 dividido por 10 a menos 2. Então eu posso multiplicar esse com esse, que deu 6. Aí aqui a gente lembra, né, do trabalho com base 10. Então, divisões aqui nós vamos manter as bases e vamos subtrair os expoentes. Esse aqui é negativo, quando eu vou jogar ele para cima ele vai ficar positivo. Então, o campo magnético lá naquele ponto que nós vimos lá no ponto P, ele vai ter o valor de 6 vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. E se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!